Salve pessoal, bem-vindo de volta. Primeiramente, mais um pedido de desculpa por não ter soltado o episódio essa semana. Tivemos um daqueles problemas recorrentes e a gente está tentando resolver isso e tentar reduzir qualquer intervalo entre um episódio e outro que a gente libera e qualquer outro problema. E ter uma regularidade, ter uma certa qualidade diante das ferramentas que a gente tem, dos recursos, perdão, que a gente tem. Então, começo pedindo desculpa e não vou me estender muito, porque não sei se eu pretendo voltar até também com o conteúdo, porque assim, até um momento aqui de desabafo, a gente faz aqui tudo de maneira amadora, mas não porque a gente não tem um cuidado ou porque a gente não quer ter um certo profissionalismo, vamos dizer assim. A forma madura é porque a gente trabalha com recursos limitados, então é o celular o meu aqui, é o celular do meu colega, do meu amigo lá, na casa dele, e aí é o notebook fraquinho para tentar fazer pequenas edições, cortes e tudo mais. Então às vezes a internet também não ajuda, tem barulhos externos, então aqui o espaço aqui não tem acústica. Então até peço desculpa, tem um cachorro aqui da vizinha que tá doido desde hoje latindo, uivando, então se vazar aí, peço desculpa a vocês. E diante dessas limitações, a gente tenta trazer aqui um pouco de informação, de humor, de opinião, e é um pouco desanimador quando a gente tenta fazer isso e às vezes a gente é frustrado por a falta de qualidade, erros que a gente não sabe como operar, de onde vem, como resolver. Então são problemas que acaba tirando a expectativa e a possibilidade de você voltar, aceitar e gravar por mais uma hora e meia, que é normalmente o que a gente faz. Então, às vezes a gente grava, sei lá, uma hora, acho que a gente tem um episódio bem mais de 1 hora e 20, 1 hora e meia. Então, a gente já tenta também enxugar, não somente para manter a permanência, vamos dizer assim, de quem está nos assistindo, mas também para evitar o máximo de problema possível. Então, quanto mais a gente grava, mais suscetível a problemas de não captar áudio, do vídeo sair uma porcaria, de, sei lá, da internet por alguma coisa ficar ruim e aí cair no meio da conversa, como já aconteceu. Então a gente tenta trazer episódios mais enxutos, na medida do possível que a gente acaba errando, a gente até, algumas vezes até sai, outras não. Que a gente chega e eu digo, ó, Rafael, a gente vai soltar episódios curtos hoje, a gente vai tentar ser mais objetivo possível. Quando for o episódio tem, sei lá, 1 hora e 20. É contraditório, né? Mas é isso. No último episódio a gente gravou, a gente chegou a gravar. Eu acho que foi até 1 hora e 13 minutos, foi até bom. A gente achou que não ia dar porque como foi na data FIFA, aí o Sport não tava jogando, na verdade nem o time brasileiro da Série A tava jogando, então a gente tava meio que sem assunto. Mas mesmo assim a gente ainda deu, sei lá, 1 hora e 13 ou 1 hora e 23 minutos de conversa, foi bem divertido. Infelizmente o áudio ficou uma porcaria, a gente teve que jogar fora, infelizmente. Então, é, são esses problemas que tendem a repetir e esse acaba tirando a vontade de sentar aqui, abrir a câmera para vocês e gravar. Mas diante de tudo isso, espero que vocês continuem nos assistindo, porque talvez não, a única coisa que dá esperança, que dá vontade de continuar gravando é isso, é saber que tem pelo menos meio gato pingado que está nos ouvindo, nos assistindo e mesmo não conhecendo a gente ou conhecendo a gente ainda assim dando apoio. Eu fico muito feliz e é isso. E vamos agora sem mais demora, vamos pular direto pro assunto. Como vocês puderam ver no título, o assunto de hoje é Daniel Paulista. Diante de tudo do que a gente pôde ver no trabalho do Daniel, acho que o Daniel já deve estar, o quê? 3 meses. Tá trabalhando para ir pro quarto mês. É isso, é isso. E a gente pôde perceber que o trabalho do Daniel Paulista não é diferente do de Pepa, sabe? Eu vejo, na verdade, eu vejo muitas semelhanças, em certos momentos até
como é que eu posso dizer, defeitos, imperfeições, vamos dizer assim, eu acho, né? Que com o Pepa o time ainda tentava manter a posse de bola, mas certos manejos ainda, certos cacoetes, certos vícios, certos hábitos, ainda o Sport mantém com o Daniel Paulista. Não sei se é por ter perfis semelhantes ou se os jogadores eles já estão bêbados naquele pensamento, que é recuar a bola quando o time adversário se fecha ou se ajusta, ficar tocando a bola de um para outro quando a bola sai da direita para a esquerda, às vezes tentar sair na entrada da área, tocando, e os jogadores muitas vezes acabam perdendo a bola, já tomamos gol assim, então não sei se isso é problema do futebol brasileiro, se isso é problema por, pelo presidente do esporte, aquele competente, ter trazido treinadores, perdão, com perfis iguais, sabe, mesmo perfil, ou por jogadores serem limitados, não terem criatividade, eu não sei. Mas de qualquer forma, cabe ao treinador extrair o melhor e exigir também criatividade desses atletas. É importante você ter uma obediência tática, você ter uma técnica ao desempenho, mas focar também na criatividade de como os jogadores vai fazer com pouco espaço para atacar, com pouco tempo no cronômetro. Então, quando o cronômetro está jogando contra o time, tem que saber o que fazer, como desenvolver, de como achar passes para quebrar a linha de defesa. E você percebe que esse time é imprevisível. Até Romarinho, e eu não sei, eu continuo achando o Romarinho acima do peso. Ele ainda está lento, eu não sei se fisicamente ele ainda está bem, já que ele teve uma lesão séria. Mas eu vejo o Romarinho, eu não vejo aquele cara habilidoso que ele foi na temporada passada. De novo, não sei se é por questão física, por questão técnica, mas você não percebe isso. Olha para Barleta, Barleta também é o cara mais rápido, mais abusado. E ok, eu entendo que Barleta, o teto dele é baixo comparado a muitos jogadores que têm a habilidade, mas até para coisas básicas que normalmente ele fazia, ele já não faz mais. De novo, eu não sei se é Daniel Paulista que pede para os jogadores enfeitar menos, serem mais objetivos. Eu acho que é necessário você ser objetivo quando você está com a bola. De novo, principalmente quando o cronômetro está contra você, o tempo está contra você. Mas às vezes é necessário você ser criativo e ter um pensamento rápido. E quando a bola está vindo para você, saber o que você vai fazer. Se você vai driblar, se você vai quebrar tocando na bola, quebrar a linha de defesa, se você vai quebrar a linha de defesa sem tocar na bola, se você vai tocar e passar para receber, ou se você vai mandar a bola lançar para alguém. Então você começa a perceber que o estilo de jogo de Pepa não é diferente do Daniel Paulista. E aí tem outro problema. Um dos problemas que eu já pontuei em nossos episódios aqui é como Daniel Paulista, não, perdão, eu vou voltar para Daniel Paulista, calma. Mas como o Pepa, ele tem culpa na montagem de elenco do primeiro semestre. Teve o caso de Sérgio Oliveira, que eu acho que, se não for o único, pelo menos é o único que eu lembro agora, que foi de como o Sport contratou o Sérgio Oliveira sem o aval e conhecimento de Pepa. Obviamente Pepa já conhecia Sérgio Oliveira não somente por ele ser de Portugal, mas porque Sérgio Oliveira jogou na seleção e tudo mais, jogou na Roma, no Porto, enfim. Mas não passou pelo aval de Pepa, não foi o tipo de jogador que ele queria. Eu não sei se fazia parte do planejamento, do estilo de jogo que Pepa queria implementar. E Pepa foi surpreendido com mensagens e ligações do presidente Yuri Romão, do qual queria marcar uma chamada de grupo entre o treinador, o presidente e o até então atleta que estava negociando com o Sport, Sérgio Oliveira. E aí, depois de, sei lá, meia hora, uma hora de conversa, eles se entenderam e Pepa aceitou, ou concordou, podemos dizer assim. Mas assim, eu não acredito que Pepa não participou em nenhum momento ou em pouca parte dessas negociações para trazer o Sérgio Oliveira ou outros jogadores, perdão. Eu acredito sim que Pepa teve participação.
e que se o time ele é limitado em questão de qualidade e quantidade, isso também recai, a culpa também recai nos ombros de Pepa, entende? Porque assim, quando o Sport subiu, eu lembro, acho que foi Sabrina Rocha, eu não lembro, enfim. Ele foi questionado se renovaria, ele disse que não sabia, que ele ia aceitar com o presidente, negociar e ver como é que fica, o que o Sport tinha a oferecer. Eu acredito que não é uma pena de compensação salarial, mas orçamento, perfil de jogadores e tudo mais, planejamento em si. E tinha uma cláusula que ela poderia ser automática, mas ela não era obrigatória, podemos assim dizer. Então, o Pepa subiu com o Sport, tinha uma cláusula que ativava a renovação, mas o clube e treinador, eles tinham o direito de não renovar, podemos assim dizer. Então, é isso. Então, eu não acredito que Pepa aceitou com o Yuri Romão, ou sei lá, presencialmente, numa chamada de vídeo, e sem saber o que o Yuri Romão tinha a oferecer de orçamento e de perfil de jogadores. Eu não acredito que todos os jogadores vieram, 70% dos jogadores, 80% dos jogadores, 60%, vamos dizer. 60% dos jogadores vieram sem o aval, o conhecimento de Pepa. Eu não acredito. É, e ainda assim, ainda assim, os treinadores que viessem depois, como Antônio Oliveira, que tem um perfil muito diferente de Pepa e Daniel Paulista, e o próprio Daniel Paulista, eu acho que eles deveriam entender quais jogadores que ele tem, que ele teria, que ele ia vir a ter, e se aqueles jogadores, não estilo de jogo, que eu acho que alguns jogadores, por Daniel Paulista e Antônio Oliveira não ter treinado, fica difícil saber, mas eu acho que você vai no Google, pesquisa jogadores, tenta saber aqueles jogadores, quais posições que eles jogam e se eles se encaixam no seu perfil. Eu acredito que o profissional, não importa nada que seja, antes dele ser contratado, eu acho que vale a pergunta de perguntar o que ele tem, o que ele vai ter em mãos e o que o patrão espera. Ok, a gente está falando de negócio, muitas vezes a gente está falando de resultados, mas como a gente vai aplicar um método para que se encontre o resultado desejado entre patrão e funcionário? Daniel Paulista, ele participou da segunda montagem do elenco, agora para o segundo turno e o restante da temporada. Eu não acredito que, além de Léo Pereira, ele não participou ativamente em nenhuma contratação que veio a jogar no esporte. Eu não acredito. E diante disso, a gente pode questionar se realmente teve, a gente pode falar que Pepa teve uma distinção de valores, Pepa teve 60 milhões de reais para montar um elenco, Daniel Paulista não teve. Acho que Daniel Leal da Globo, ele falou até outro dia no podcast da Globo que, salvo engano, o Sport gastou entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais nessa segunda janela, que foi 1 milhão com a contratação de Ramon, teve a multa oh Deus, de Daniel Paulista, eu não sei se a multa de Antônio Oliveira se encaixa, e eu acho que a troca por Derek eu não lembro, mas enfim, de qualquer forma, o Sport gastou entre 2 milhões e 3 milhões de reais. Obviamente isso é 20 vezes menos do que Pepa teve em mãos. Ainda assim, teve participação. Por mais que o recurso tenha sido escasso, ainda teve. Diante de tudo isso, tem algumas coisas que não fazem sentido diante do que Daniel Paulista ele tenta passar, pregar em algumas faltas de critério. A gente pode começar nos 3 primeiros jogos dele, mas acho que antes disso, o Sport tava lá, sei lá, botou 12 jogadores para sair do clube, para passear, para desandar, e aí obviamente o elenco fica mais enxuto, aí subiu alguns jogadores do profissional, da base, perdão, o profissional, e tanto que no jogo contra o Juventude e pela Série A e a primeiro jogo da Copa Nordeste, pós-mundial, tá? O banco ele foi composto por jogadores majoritariamente da base. E a gente viu que quase ninguém foi utilizado. Os 3 primeiros jogos, que eu não lembro agora, foi Juventude, foi Ceará, eu não lembro do outro. Perdão, peço até perdão aqui.
O Daniel Paulista insistiu muito em jogar com dois centroavantes de ofício, que foi Colo Ramírez e Derek. Colo Ramírez não mostrou ainda a que veio, tá devendo bastante, fisicamente e tecnicamente. Entendo que a liga que ele jogava era chilena, não tem não faz parte lá da top 3 do top 5 das ligas da América do Sul. Eu entendo isso, mas é incrível como fisicamente ele não consegue nem entregar, sabe? Porque às vezes o jogador não tem qualidade técnica, mas ele tem uma raça, ele tem uma vontade, ele é voluntarioso demais, podemos assim dizer. E aí às vezes ele compensa uma coisa na outra. E Colo Ramírez ainda não se mostrou. E Daniel Paulista seguiu dando murro em ponta de faca, insistindo. Depois botou Derek para jogar com o Pablo, enfim. E foi insistindo, jogando Derek para a esquerda. Derek, obviamente, já faz mais de uma função, mas a esquerda não é o lado dele. Sempre quando o Daniel Paulista utiliza Derek na esquerda, o Sport perde muito. Derek é o cara que ele é o centroavante mais móvel que Pablo, mas menos, ele segura menos a bola, podemos assim dizer, que Pablo. E aí, não estou dizendo que Pablo é bom, aqui a gente não estou fazendo, não estou dizendo quem é melhor que ninguém, estou apenas distinguindo características. E Derek, ele é um jogador que ele sabe fazer a posição de centroavante, mas ele também sabe fazer jogando na ponta direita. Então, ou seja, como segundo atacante, como ponta direita, ele sabe vir da direita para a esquerda bem. Ele até faz quando ele joga centroavante da esquerda para a direita, mas ele jogando fixamente na esquerda, ele não vai render. Ele não vai. Até porque ele veio da esquerda para o centro e não da esquerda para a esquerda, como normalmente os pontas fazem, que é fazer aquele corredor subindo e descendo praticamente. Tem uns que ainda cruzam o campo, ou que é da ponta esquerda para a direita e vice-versa, ou vem da direita para o meio, algo que o Lucas Lima faz muito, isso, vem arrastando a bola. E essa foi algumas das insistências de Daniel Paulista. Outra insistência que não se faz entender porque ele insiste com o Johan. A gente vê Atécio, fisicamente ele está bem, já está recuperado da lesão dele já faz 3 meses, eu acho. Então, fisicamente ele está bem, embora que tecnicamente ele não entregue tanto quanto deveria ou quanto ele entregou no primeiro semestre, mas Daniel Paulista insiste em usar Johan. E usa ele não apenas como meio de campo, mas também como volante. A gente não conhece de verdade. Qualquer jogador conhece minimamente o histórico, acompanhou eu nos tempos de, sei lá, Atlético, Inter, Palmeiras. A gente não vê Johan como um segundo volante ou até primeiro volante. Quando o Daniel Paulista faz isso, ele está queimando cartucho. Principalmente se você quer um time ofensivo, com a veia ofensiva. Se você quer um time com a veia ofensiva, você não vai botar Johan, que ainda que seja um cara que faça a função que se espera, ele não entrega com a mesma qualidade, podemos assim dizer, ou com uma certa constância e vontade que a Terça, por exemplo. Você vê quando o Johan entra em campo, o cara já entra, parece que é fisicamente esgotado, ele entra numa má vontade, que só Jesus na causa, minha gente. Sabe? Isso aí a gente tem que ser claro nisso, tem que falar sobre isso. Quando vejo que Johan vai entrar em campo, eu já sei o que Daniel Paulista espera dele, sabe? Então, tipo assim, tem substituições que a gente já sabe qual é, que é, ele tira Ramon e bota um zagueiro, ele tira Cariús, agora tá lesionado, mas ele bota um ponta não, perdão, lateral, que é Kevson, ele tira Zé Lucas, ou ele precisa de um volante, ele não bota Pedro Augusto, ou até bota, mas ele também bota Johan, ou seja, aí joga Johan, Pedro Augusto e Rivera. Se ele quer ter 3 volantes, tá errado, porque se você precisa de exato, você não vai botar 3 volantes. Se ele precisa de um meia articulador, não é Johan. Johan é o cara que segura a bola, podemos assim dizer. Sabe? Ele é o cara que prende a bola, ele é o cara que pode até distribuir, mas não é um cara de mobilidade. Então, são algumas insistências que
que a gente não consegue entender. Pablo entrando recorrentemente, Derek é o tipo de jogador que ele vai entregar. Ele não vai só entregar gol, ele não vai entregar só assistência, ele vai entregar vontade. Quando a gente vê Pablo jogar, a gente entende que não vai ter nenhum desses três. Então ele pode perder a bola, ok. Mas aí você bota Pablo para perder a bola quando, sei lá, você tá ganhando e olhe lá, a depender do contexto, sei lá, você tá ganhando em casa por 1 ou 2 gols de diferença e falta, sei lá, 15 minutos instalando ali para acabar o jogo. Ou 15 minutos mais acréscimo. Então, sei lá, tá em 30 minutos, 32 minutos, você bota Pablo. Porque assim, você percebe que Pablo fisicamente ele não entrega. Ele não entrega. Ele não é aquele cara que vai vir numa velocidade, não é uma velocidade alta, mas ele não é o cara que ele vai vir de velocidade, trombando com os zagueiros, dividindo a bola e botando a bola na saída do goleiro. Ele não vai ser, Pablo. Pablo não vai ser esse cara, ele não vai ser. Então são algumas coisas que Daniel Paulista vem insistindo e que tem o dedo dele porque ele fez parte dessa montagem de elenco. Então, por que a Têncio não ganha oportunidade? Então, as pessoas dizem, mas a Têncio quando entra, não entrega. Ok, tá. Mas jogador, a gente tá falando de ritmo. Então, se você quer que o jogador em um jogo entregue o que em 10 o outro não entregou, isso é sacanagem, sabe? Então, Johan vem entrando em campo, tendo oportunidades da qual a Têncio não vem tendo. Então, você esperar que a Têncio entregue o que Johan entrega, sendo que Johan não entrega nada, é errado, é errado. Então, vamos pegar a Têncio e insistir nele na mesma quantidade de vezes que Johan entra em campo. Perdão. Passado isso, vamos ver quem vai entregar mais. É óbvio que vai ser a Têncio. Você vê, é um moleque jovem que é determinado, ele é um cara que tem um passe refinado, ele sabe como tratar a bola, ele é liso, ele é rápido. Então, são características da qual o Johan não pode entregar. Então, a gente pode até imaginar, por exemplo, que dá para jogar os dois. Dá. Seria mais ou menos como o Lucas Lima e Sérgio Oliveira. E ainda assim, acho o Sérgio Oliveira melhor e mais móvel que Johan. Mas se a gente quer pensar, a gente não pode preferir Johan a Têncio. E eu vou falar aqui, não é pelo valor apenas investido em Têncio, é pela qualidade e idade, sabendo o que ele pode entregar, o potencial que ele pode entregar. Apesar das lesões ter afastado, em números absolutos e jogadas também em jogos bem feitos, a Têncio entregou mais do que Johan, bem mais. E olha que a Têncio passou meses aí lesionado, mal joga, às vezes nem relacionado é. Então, se você vê que aquilo ali não tá dando certo, troca. Isso é pra tudo. Kaique. Viu que o Kaique não estava entregando, trocou. O que custa Daniel Paulista fazer isso com outros jogadores? Esse cara não está entregando, vou trocar. Esse cara não está entregando, vou trocar. Agora também não é assim, vou dar uma oportunidade, não, dá 2, 3, 4, a depender dos erros que vem fazendo, dos jogos sumidos que vem fazendo. Então quando você tem 5 ali, 6, vamos trocar ali, vamos. E outra, dá pra você trocar até durante os jogos. Então esse cara, sei lá, você vai jogar 6 jogos seguidos, mas em determinado ponto do segundo tempo ele é trocado. E Johan joga. E aí, deu espaço para os dois. Então os dois teve as mesmas sequências de jogos, 6 jogos seguidos, um entrando, outro saindo e vice-versa. Mas não é isso que você vê fazendo. Então, a gente vê até o caso, por exemplo, de Lucas Lima, a gente vê que Lucas Lima joga na má vontade. Lucas Lima joga bem quando quer, é ativo quando quer, é prestativo quando quer. É sempre a mesma coisa. Vem passando, driblando todo mundo. Chega na área, ou chuta fraco, isso quando chuta, ou toca. Sabe, a gente espera de que Lucas Lima seja o que Robin fazia no Bayern. É esquerdinha, é baixinho, é rápido, mas que ele venha da direita, vá para a esquerda e meta fatiada, a bola fazendo curva. Porque Lucas Lima é o cara que sabe tratar bem a bola. Mas o que falta? É Daniel Paulista que cobra um tipo de jogo diferente dele? Mas espera aí, Lucas Lima também vinha fazendo isso com outros treinadores, com o Pepa e com o Tony Oliveira. Então, sabendo do que Lucas Lima pode entregar, porque Daniel Paulista não existe que ele seja mais ofensivo, que ele chute mais, que ele tente mais.
e que ele deixe para tocar quando ele sentir que ele não está com o corpo bem postado, quando ele está perdendo velocidade e o adversário pode vir e desarmar ele, ou derrubar ele. E independente, ainda é bom que ele seja derrubado, porque ele cava uma falta na entrada da área. Então, Daniel Paulista vem cometendo erros que a gente vale a discussão, e que se fosse Pepa ou Antônio Oliveira, a gente estaria matando. Entendo que Daniel Paulista é ídolo, eu não quero queimar ele aqui, nunca. De verdade, ele é ídolo, ele é um cara que sempre respeitou o clube, ele é um cara que eu nunca vi notícia dele tratando mal alguém, torcedor, jogador, alguém da comissão técnica, funcionários do clube, nunca, nunca. É só sempre o cara educado, prestativo, mas a gente precisa ter os mesmos critérios na hora de criticar A, B, C e D. Então, se eu critiquei Pepa pela participação na montagem de elenco e entregar péssimos resultados ou um futebol que pode ser melhor, poderia ser melhor no caso, eu tenho que cobrar também a mesma coisa do Daniel Paulista. Outra coisa, antes que eu esqueça, e é que eu já vou fazer o acorde final, é de como o Daniel Paulista ele não cria times para se adaptar ao adversário e ao contexto do jogo. O que eu quero dizer? O Sport vai pegar o Corinthians agora, o Corinthians visa uma vaga no G6, pegar ali, pelo menos momentaneamente, a pré-Libertadores e não tem mais alguns jogadores nessa rodada, né, nessa partida, então ele vai tentar vislumbrar alguma coisa diante disso. Então isso entrega um certo contexto. Então você vai jogar em casa contra o Corinthians, que não é forte, mas apesar de tudo está lutando pela vaga no G6. Então você tem que ter estilo de jogos, de montagem de estrutura de jogo, podemos assim dizer, que vai delinear o que vai ser tratado durante a partida. O que eu quero dizer? Você como treinador, treinadora que está me assistindo, você não pode pegar o Palmeiras, por exemplo, na casa dele, no Allianz Parque, e ir com o time de peito aberto. E sei lá, no 4-3-3, e numa função, numa escalação, no sistema tático, que vai afrouxar o meio e permitir que caras como Flaco Lopes, Vitor Roque, Maurício ou Veiga passem ali tranquilamente. Então, o que eu quero dizer é, Daniel Paulista ele não cria sistemas táticos que vai se adaptar aos tipos de jogo. Então, ele quer ir basicamente contra todos os adversários. Então, não importa se é Palmeiras, se é Juventude, se vai pegar o Juventude em casa, se vai pegar fora, se vai pegar o Palmeiras fora, se vai pegar o Palmeiras fora em casa. E aí isso é ruim. Porque primeiro mostra que você não tem repertório, mostra que você não tem criatividade, mostra que você está forçando o time a encaixar o triângulo no quadrado ou o círculo no triângulo. E futebol não é assim. Futebol às vezes é simples. Nós, seres humanos, que complicamos. Então, se você vai pegar um adversário que tem um meio de campo mais móvel, os atacantes bem mais rápidos e jovens, o ideal é que você vá com o meia mais fechado. Então, por exemplo, o Sport era para ter entrado em campo contra o Palmeiras no 4-4-2. Então você faz o cinturão da primeira defesa ali na frente do goleiro, faz a segunda e deixa dois atacantes lá na frente para em caso de contra-ataque, bola respingada, você ter jogadores para se comunicarem e atacar o adversário. E aí você vai pegar agora o Corinthians, por exemplo, em casa. Qual o sistema tático você imagina que Daniel Paulista vá? O mesmo que ele já vem aplicando. Então, você pega o Palmeiras, ainda eu citando o Palmeiras, porque o Palmeiras foi, além do Cruzeiro, foi o time que mais fez gol na gente esse ano. E aí você pega o Palmeiras em casa, a depender do que você faz, por exemplo, o Palmeiras aplicou 3-0 no Sport. Ali já estava perdido, reta final do jogo. O que você faz? Você desmonta a estrutura que você entrou em campo e aí você bota o time mais postado. Já está perdendo, a goleada já está acontecendo, no máximo pode acontecer ela aumentar, mas não acontecer porque ela já aconteceu. Então você tem que entender o contexto do jogo e o que pode pegar. Então você vai pegar qualquer adversário fora e aí segundo tempo, 20 minutos, está 0-0. Você está com o time ali de duas linhas de 4-4-2, perdão, e aí o time está segurando, só que aí você percebe que o outro adversário está dando oportunidade, está dando brecha.
você não vai manter sua estrutura tática. Você não vai. O que você faz? Você desarma a linha de meio de campo e bota o time mais ofensivo. Então, você era quatro jogadores no meio, ali o que você faz? Você deixa os dois aqui, liberados, presos, libera os dois meios da ponta e acaba transformando em ponta e solta o meio aqui na frente. Sabe? Não sei se você consegue entender. Sabe? E aí você começa a fazer uma espécie de triângulo. Triângulo, não. Sei lá, losango, podemos assim dizer. Que é um meio aqui, dois aqui, aí você bota dois aqui, e aí você começa a definir um time mais ofensivo, de veia mais ofensiva, e você começa a estruturar jogada de qual? Se eu tô com a bola, eu vou atacar, eu mantenho uma estrutura ofensiva. Mas a partir do momento que eu estou sendo atacado, independente do adversário, principalmente se for Palmeiras, você vai fechar o meio de campo com a linha de 4. Então tem muitos times na Europa, na Arábia Saudita, na China. Quando o treinador é minimamente comprometido com o sistema tático dele, quando ele não é um cara limitado, teimoso, sabe? Ele entende que com uma bola eu tenho um sistema de jogo e sem a bola eu tenho outro. Então se eu for me defender, eu tenho que ser mais postado, botar duas linhas de defesa, limitar as peças de ataque porque eu estou sendo atacado. E quando eu estou sendo atacado, eu boto o máximo de jogadores para frente, deixando uma linha de defesa postada atrás, porque em caso de contra-ataque, porque eu perdi a bola, eu sofri uma falta, o juiz não marcou, porque o juiz é incompetente, é mau caráter, é mal intencionado, então eu ainda vou ter uma linha de defesa ali, mas mesmo assim eu tenho 5 atrás e 6 na frente, então eu estou em maioria. Até mesmo se eu perco a bola na frente, o adversário vem para me atacar e eu tomo a bola de novo, eu vou ter peças lá na frente que podem sustentar e controlar a bola lá na frente. Então você vê Daniel Paulista entrando com o mesmo sistema tático, fazendo as mesmas substituições e o resultado é o mesmo. Abre 2 a 0, perde, tá perdendo, não consegue buscar a virada, sabe? Quando é para ganhar, empata. Porque o time não é apenas limitado fisicamente, tecnicamente. O técnico ele parece também preso às próprias ideias e ele não quer abrir mão do que ele pode oferecer. Então, ok, quem trouxe Daniel Paulista imaginou que ele seria esse cara mais, eu não quero ser desrespeitoso, mas sei lá, mais covarde, do qual não vai confrontar a direção, não vai dizer, ó, esse jogador aqui não foi o que eu pedi, eu quero esse jogador, eu entendo a limitação financeira. Até porque Daniel Paulista nunca trabalhou com um time de orçamento grande, apesar de tudo. Talvez eu esteja mentindo aqui, errando, mas apesar das limitações dessa segunda janela, acredito que deve ter sido o clube que Daniel Paulista trabalhou com maior orçamento, podemos assim dizer, porque ele sempre pegou o Remo, que ok, montou um time legal para a Série B, apesar de ter trocado, ter contratado Antônio Oliveira para substituir Daniel Paulista e Antônio Oliveira, a gente já sabe o que é. Ele não entregou e aí o time caiu de produção, tá tentando voltar ao G4, enfim, mas Daniel Paulista não tem o histórico de trabalhar com clubes de grande orçamento. Então, sei lá, o CRB, se é o Guarani, se é o. Acho que ó, sempre ficar o próprio Remo. Então, Daniel Paulista sabe qual é o que ele pode fazer com aquele elenco limitado. Até porque o Sport sempre foi isso, sempre foi um time que, independente da fase, sempre subiu como um dos menores orçamentos, sempre das menores receitas. Isso eu acho que é a quarta ou quinta passagem do Daniel Paulista. Então a gente já sabe o que esperar dele e ele sabe o que esperar da gente. Tem aquele Deus, Ambrosini, que ele é diretor do clube, do esporte. Não sei se ele fala aquilo que é pra maquiar a incompetência dele, a limitação profissional dele, mas ele fala que ele é acostumado a lidar com baixos orçamentos e daí sim tentar extrair o máximo possível. Inclusive o Ambrosini, antes de trabalhar com futebol, ele trabalhou com produção, sabe, de produtos, então ele sabe como lidar com pouco recurso, mas a gente tem que entender que a gente pode improvisar um pedaço de madeira como calço para segurar uma máquina, mas a gente não pode improvisar um pedaço de pano para usar como camisa. O que eu quero dizer, lidar com máquinas é uma coisa, lidar com seres humanos é outra. Você está falando mas as máquinas elas são programadas, produzidas, tem a manutenção feita por seres humanos. Ok, concordo.
sabe? Mas ainda assim são máquinas, que se quebrar uma peça rapidamente a gente troca por outra. Já um ser humano não, um ser humano se ele torcer uma perna ele pode ficar 2 meses fora. O LCA, que é uma das lesões que mais vem acontecendo nos últimos anos, os jogadores podem ficar de 6 a 8 9 meses parados, sabe? E aí às vezes o jogador tem um investimento muito alto. Então o funcionamento daquele clube, daquele elenco, daquela campanha, ele vai cair drasticamente se aquele jogador ali que ele pode ser muito importante, ele se lesionar. Já uma máquina de R$ 1 milhão, se ela quebrar, o patrão ele pode comprar duas, três de 200 mil, 300 mil, que não vai dar 1 milhão, mas ainda assim vai tentar suportar toda aquela produção. Então, ainda assim vai ser um prejuízo, obviamente. Mas a gente não pode tratar o futebol como isso, sabe? De como, não, eu vou trabalhar sempre montando um elenco curto, um elenco barato, porque às vezes se a gente quer falar por exemplo, de goleiro, zagueiro e centroavante, a gente está falando principalmente de goleiro e centroavante, que são jogadores caros. Então, se a gente quer o cara que vai fechar. Porque o goleiro decide resultado. Ele pode pegar um pênalti no final do jogo, ele pode fazer aquela defesa na linha, ele pode, sei lá, dar aquele lançamento de trás pra frente, o atacante segurar a bola, driblar, marcar. E o centroavante também. O centroavante às vezes ele tá subindo o jogo inteiro. Uma, duas bolas pinga, cabeça entrou. Sabe, a bola veio, matou no peito, chutou, acabou, é gol. Então, são posições que decidem. E aí a gente tem que entender que é necessário gastar bem, mas é necessário gastar com certeza, com perfil, com convicção. A palavra até que o meu amigo Rafael usa muito aqui. Tem que ter convicção. Então se a gente for trazer um treinador, se a gente for trazer um jogador, se a gente for ter um sistema tático, a gente tem convicção naquilo, mas a gente também tem que se adaptar à natureza e contexto do jogo, do campeonato. Então se você vai jogar com o Pernambucano, você não vai dar tudo de si. Porque é um campeonato que permite você errar um jogo ou outro. São gramados ruins, porque bom, são times que nem divisão tem. É um campeonato que não tem bilheteria quase, não tem premiação, então não tem para que você dar show. Então você pode usar até para condicionar seu físico, se você está vindo de lesão, tá parado e tudo mais. Mas aí já a Copa Nordeste é um campeonato que basicamente é sempre clássico todo final de semana, sabe? Então isso já exige uma coisa, toda semana no caso, né? Brasileirão é um negócio que é muito alto. Então o Brasileirão, os esportes chega na Série A com pelo menos 12 times ali para matar o esporte. Então o esporte já tem que saber ali que mais da metade do campeonato ele já decretaram, não que ele tem que entrar com essa mente, mas pelo amor de Deus, que já decretaram ele como perdedor. Então sei lá, vai ser esporte e Deus do céu, deixa eu ver, esporte e Grêmio, e aí já acho que o esporte perdeu. Mas é esporte e Vasco, o esporte perdeu, sabe? Todo mundo já acha que o esporte, você tem ali, seja por time que estão acostumados há 20 anos, basicamente jogado entre si, então, sei lá, apesar do Vasco cair, o Vasco cai e volta, então ele está mais acostumado a jogar a Série A do que o esporte, então ele é um pouco mais cascudo, ele tem um pouco mais de receita, ele revela jogadores a mais, então são contextos do qual exige que você tem que montar um time com suas convicções e perfis bem delimitados. Então, beleza, o esporte caiu, o esporte ficou, mas a culpa não é de Daniel Paulista por ter avalizado a vinda desses jogadores, sabe? E aí? Aí o Daniel Paulista ele não tem tamanho, envergadura de as coisas que estão saindo do controle dele, não está acontecendo do jeito que ele pediu, que ele queria dizer assim, ou vocês fazem isso do jeito certo ou eu vou embora, sabe? Eu não acredito. Então é isso, se você tem um orçamento limitado, se você tem um elenco limitado e começa a ter interferências, você não vai dizer assim, poxa, isso aqui já não está me trazendo resultado do jeito que eu tento implementar. Vocês ainda tentam sabotar? Eu quero liberdade aqui ou eu vou embora. Porque aqui, beleza, aqui é o clube, é a sua campanha política, é o seu mandato, mas também é a minha carreira. Se eu caio aqui como um dos piores times na história da Série A, qual clube vai me querer? Da Série C? Poxa, mas eu ainda pretendo trabalhar na Série A. Nem que seja no Juventude, que todo ano luta pra não cair, sabe? Então, Daniel Paulista ele tem que se moldar, ele tem que se moldar a contexto do jogo, a peças que ele tem no elenco e tudo mais, mas também ele tem que ser honesto, justo e necessário.
de ter critério, de entender que certos jogadores não estão entregando e tem que trocar. Eu vou trazer aqui como vem o Sport, como vem o Corinthians desfalcado e como provavelmente vai ser o Sport, tá? Eu vou abrir aqui, tá no notebook aqui. Então, o Corinthians ele vai vir sem Charles, tá lesionado. Vai vir sem Carídio também, tá lesionado. Sem DP e Garro. Garro é uma peça importantíssima no meio de campo do Sport. É o cara que. Ele é o mago da bola, ele é o nosso Lucas Lima. Então, a função de Lucas Lima, que desempenha no Sport, deveria desempenhar, é desempenhada por ele. É um cara que é muito bom na bola parada, escanteios, faltas e tudo mais. Então, é aquele cara que ele faz o jogo girar. E também é Guinegão, revelação do Corinthians. Eu imagino que o Corinthians vai vender ele no final do ano. Tá suspenso. Além disso, para além disso, também tem Ranieri, que Joseph Martinez. Joseph não, Joseph. Foi mal. É porque tem o Joseph Martinez e tem o José Martinez. Ambos também são venezuelanos, inclusive. Mas enfim, tá vindo de lesão, então o Corinthians vai vir muito reserva, muito mistão. Ainda assim, o Corinthians é um time cascudo, é um time que sabe jogar Série A, é um time que não precisa ter um elenco estrelado e não precisa só do DP para fazer gol. Quando o DP tá numa fase ruim, tá por lesão ou porque não tá entregando em campo, ainda assim o Corinthians não deixa de ganhar, porque tem Angel Romero que entrega lá na frente, porque tem Yuri Alberto. Então é um time que é perigoso e a gente não pode subestimar, entendeu? E apesar disso, o time vem e eu não duvido que o Corinthians possa vencer o Sport. Mas ainda assim é um jogo mais acessível. Eu acho que o jogo agora é mais acessível do Sport vencer do que foi do primeiro turno. Porque foi um jogo em casa, o Corinthians estava mais completo e tudo mais. Então eu acredito que vai ser um jogo muito páreo e que eu não acredito que o Sport vai perder com 2 gols, 3 gols. Eu acho que vai ser um jogo muito, muito dividido, a bola muito distribuída. Então pode ser 2-1, 2-1 pro Corinthians, 2-1 pro Sport, 3-2. Então, do 3-2 eu acho que parece até um pouco exagero, dado a seca de gols do Sport. Vale lembrar, o Sport tá mais de 6 meses sem vencer em casa. Então, fez aquele jogo que boa parte do jogo foi bonito, perfeito, ideal contra Santos e Corinthians, dois paulistas. E o Sport acabou tomando os 2 gols. Então, possa ser até que o Paulo contra o próprio Corinthians, o Sport abre a 2-0 e acabe tomando os outros gols. Espero que não, mas é isso. Então, esse vem o time do Corinthians. Eu não vou trazer tudo aqui porque, com todo respeito, foda-se o Corinthians. Mas, de acordo com o que a imprensa pernambucana vem noticiando, assim vem o time do Sport num 4-3-3. Eu já falei. Vai lembrar, Lucas Lima e Pedro Augusto estão suspensos por terceiro amarelo. E aqui vai um bloco rápido de crítica a Lucas Lima. É incrível como todo jogo ele leva cartão. E não parece que dentro do clube, seja o técnico, ou seja a direção do clube, Yuri Romão, Ambrosini, Gasparini, sei lá, qualquer um desses caras aí, que ele chegue em Lucas Lima e peça para ele ser menos responsável. Aquele amarelo que Lucas Lima tomou contra o Vasco é coisa de casa de aposta. Não estou dizendo que foi, mas que se fosse contra qualquer outro clube, pensava. Você está em último lugar, fazendo gol de empate, precisando vencer contra o adversário direto, e aí você vai tirar a camisa no primeiro tempo. Cara, de verdade, qual time, qual torcedor que para e pensa, ou esse cara ele é muito burro, ele é um desgraçado, ou esse cara está envolvido com casa de apostas, sabe? Então todo jogo o Lucas Lima, ele parece o nosso Neymar. Então ele tá sempre tomando falta, tá sempre discutindo com o árbitro, tá sempre dando entrada maldosa, não de machucar, mas de tomar amarelo mesmo, de matar jogado. Então é uma coisa que é chata, que é ridículo. Querendo ou não, Lucas Lima, o Sport depende muito do Lucas Lima. Sabe? Eu acho que ele merece pegar banco pelo que ele não vem entregando e pelas merdas que ele vem fazer de campo. Então, eu acredito que é necessário o Sport entender que dá para jogar sem Lucas Lima, que a gente não é dependente dele. E esse jogo não vai entregar muita coisa porque ele tá fora
porque tá suspenso. Então no próximo jogo ele já volta. Então ele tem cadeira cativa. Ele não tem uma punição, ele não tem um puxão de orelha, um sermão, uma observação. Então eu acredito que é necessário ter uma gerência dentro do clube para não ter uma ingerência. Para depois ter, sei lá, a montagem do grupo Wagner. Sabe como foi na outra vez com o Ederson Moreira, onde tava um grupo de rebeldes encabeçado por Wagner Love, tava tocando terror dentro do clube. Não pode isso. Não pode. E é sempre com o Yuri Romão. Sabe? Essas merdas sempre acontecem com o Yuri Romão, sendo um cara leniente, passivo e compreensível demais. Sabe? Ele tem que bater na mesa, ele tem que se impor, cobrar respeito e seriedade. O esporte tá lutando, o esporte já caiu, mas está lutando para não cair, está lutando contra a corrente, está nadando contra a corrente. Então não é a atitude de Lucas Lima e a falta de atitude de Yuri Romão que vai resolver. Já está no mês 9, resolveu o quê? A leniência de Yuri Romão. Então Yuri Romão ele tem que se impor. Lucas Lima ele tem que ser mais respeitoso. Ele tem que levar com seriedade o que está acontecendo dentro do clube e a necessidade dele jogar bem. A dependência do clube, que infelizmente é dependência, sabe? Então, eu acho que cada torcedor tem que cobrar do Lucas Lima. Vá no Instagram, vá nas redes sociais dele, cobre ele com respeito, obviamente. Não vamos fazer nada que a lei não permite. E diga assim, ei, cara, pô, se tu não quer jogar, pega outras coisas e vai-te embora, porra. Tu tá fudendo nosso jogo aqui, sabe? Tu tá sendo filho da puta. A mesma coisa, Daniel Paulista, quem for pro jogo amanhã, tô gravando sábado, já tô postando esse vídeo. Então quem for pro jogo amanhã, que cobre, que grite, que berre no ouvido do Daniel Paulista, que é pra botar moral em Lucas Lima e botar ele no banco para ele aprender que ele não é um cara incontestável, que ele tá prejudicando o clube. Ele tá sendo danoso ao clube, entendeu? Enfim. E aí o Sport vem amanhã. Aí na lateral esquerda é um pouco dúvida se vai ser Luan Cândido, se vai ser o outro jogador que jogou, Deus, esqueci agora, um garoto da base ou não, mas eu não acredito que seja Luan Cândido. Ele pode entrar no segundo tempo, mas não acredito que seja ele. E aí é Gabriel no gol. O garoto da base que eu esqueci agora, não é Rafinha, não é Cordeiro. Enfim, esqueci agora. Rafael Viana, eu acho. Rafael Viana, lembrei agora, eu acho que é. Ramon Menezes, Thierry, a dupla de zaga. Na lateral direita, Matheus Alexandre. O trio de meios que vai jogar não de meio de campo, mas que vai jogar no meio. Zé Lucas na volância esquerda. Rivera na direita. Mateuzinho centralizado, jogando atrás de Derek Lacerda. Na ponta esquerda, Léo Pereira, perdão. E na direita é Cristian Barleta. Barleta tá jogando, obviamente, porque Mateuzinho, que normalmente faz aquele lado, mas como vamos jogar sem Lucas Lima, Mateuzinho vai fazer a função que ele também faz, tá? De Lucas Lima. E nosso banco vai ser um pouco enxuto, né? Porque Sérgio Oliveira tá machucado, Herida ainda tá machucado, Carlinhos tá machucado, Pedro Augusto tá suspenso, Lucas Lima tá suspenso. Então duvido muito que Paciência vá figurar o banco. O Sport está tentando a negociação. Então é esse o jogo, o sistema tático que o Sport vai contra o Corinthians no 4-3-3, um pouco mais ofensivo, com o banco de reserva mais raso, mais enxuto. E é isso, eu acredito que vai ser um jogo difícil para o Sport, mas não impossível. Espero muito que o Sport não faça 2-0 e abra as pernas como aconteceu contra São Paulo, perdão, e Santos, que foram 4 pontos jogados no lixo que agora fazem muita falta. Quer dizer, na situação que o Sport já começou a Série A, qualquer ponto desperdiçado é ponto a menos, é ponto que fez falta e que fará falta, sabe, nesse campeonato. O Sport já caiu, na minha opinião, matematicamente ainda não, mas o Sport tem que entender que tipo de rebaixado ele quer ser. O rebaixado com a pior campanha no geral, o Sport com a pior campanha dos times pernambucanos, o Sport com uma das piores campanhas, com uma das piores defesas. Que tipo de esporte, que tipo de rebaixado o Sport quer ser? O rebaixado que tentou, o rebaixado que se entregou, o rebaixado que fez merda, sabe? Eu acho que no final da temporada a gente vai e precisa sentar aqui e traçar o diagnóstico de erros nessa temporada do Sport que não pode ser repetida na temporada que vem. Então é isso, falei quase 1 hora, meu Deus do céu. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem. E aí, porra, siga o nosso canal, né? Se inscreva, né? Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.